E aí, pessoas, bom dia, bom dia. Continuando as nossas aulas de português aqui. Semana passada a gente viu, semana retrasada, aliás, a gente viu as diferenciações entre orações, o que são frases, o que são orações, como eu vejo que existem orações ou mais de duas orações, as diferenças entre orações coordenadas e subordinadas. E aí, hoje, a gente vai ver algumas diferenciações. Voltando, as orações coordenadas são aquelas que sintaticamente independentes, ou seja, eu não tenho a interdependência entre elas. Mas, se eu colocar uma conjunção, por exemplo, como a gente vai ver hoje, elas sim estabelecem uma dependência ligada mais para sintática, uma forma sintática, do que uma forma mais de sentido delas. Ou seja, como assim? Vejam só, as orações coordenadas, a gente sabe que elas são independentes dos seus sentidos. Se eu tenho duas orações, uma ela vai dizer uma coisa e a outra vai dizer outra coisa. Mas eu posso fazer com que elas se interliguem através de um conectivo, que esse conectivo, no caso de hoje, seria a minha conjunção, certo? E além disso, é importante que a gente dizer que o tipo da oração pode ou não ser introduzida por uma conjunção, aliás. As orações que apresentam as conjunções são chamadas de orações coordenadas sindéticas, que aí a gente vai ver agora. As orações coordenadas, como eu já disse, tem dois tipos. As orações coordenadas assindéticas, que é aquela que não vem acompanhada por conjunção, e as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm a conjunção em sua formação, né? E aí, elas podem trazer para a gente um valor semântico, como eu disse a vocês, que essas conjunções trazem para as orações um sentido mais ampliado delas, ou seja, quando eu coloco uma conjunção aditiva, por exemplo, dentro de uma oração coordenada, ela vai trazer a ideia de adição para aquela oração, certo? E as orações coordenadas sindéticas estabelecem relações com outras orações e classificam-se de acordo com o valor semântico da conjunção que as introduz. Ou seja, eu tenho como eu posso dizer, uma conjunção adversativa, eu coloco no meio das minhas orações coordenadas sindéticas, coloco uma conjunção adversativa e quando ela está dentro daquela oração, ela vai trazer o sentido completo dentro daquela oração de uma oração coordenada sindética adversativa, certo? Por isso que a gente diz que quando a gente coloca uma conjunção dentro dessas orações, elas trazem um valor semântico de sentido daquelas conjunções. E aí, a gente tem as orações aditivas, que estabelecem uma relação a outra oração, uma noção de adição ou de acréscimo, que são aquelas que dão uma ideia de sequência ou de adição de fatos acontecidos. E essas orações são articuladas, são introduzidas pelas conjunções e, nem, que, pelas ou pelas conjunções não só, mas, também, tanto, como e etc. Vamos lá. Vocês sabem que quando a gente vai analisar uma oração, a gente tem que ver a quantidade de verbo que ela tem. Se eu tenho só um verbo, é porque eu tenho uma oração. E se eu tenho dois verbos ou mais, eu tenho dois ou mais orações. E aí eu tenho, ele comprou passagem. É uma oração. Por quê? Porque comprou, eu tenho aqui meu verbo comprar, né? Aqui meu verbo comprar. E a outra oração, partiu no primeiro trem. Partiu é meu outro verbo partir. Se eu disser, ele comprou passagem, vocês vão entender? Sim. Partiu no primeiro trem, separadamente. Vocês vão entender? Sim.
por isso que elas são orações coordenadas, mas estão ligadas aí pela partícula I, que é a minha conjunção aditiva. E aí, ele comprou passagem e partiu no primeiro trem. Essa ideia dessa conjunção essa conjunção aditiva dentro da minha oração, ela traz um sentido completo à minha oração de uma noção de adição à minha oração coordenada sindética aditiva, certo? Segundo, as adversativas. Vamos lá. As adversativas estabelecem, em relação à oração anterior, uma ideia de oposição, contraste, cooperação e ressalta. As adversativas são aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração. Elas são articuladas por meio de conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e senão. A mesma coisa da primeira vez que a gente fez. Tem o meu verbo, estuda, primeira oração. Aprende, verbo aprender, segunda oração. O mais, ele vem ligando a primeira e a segunda oração. Estuda, mas não aprende. E aí, o mais, ela traz uma ideia central e adicional à minha oração adversativa. Então, por isso que essa oração coordenada sindética, ela é uma oração coordenada sindética adversativa. E ela traz o sentido completo da conjunção na oração toda, certo? Vamos lá, terceira. Alternativas. Expressam fatos ou conceitos que excluem ou se alternam entre si. São aquelas que excluem o conteúdo da outra oração em relação a uma segunda, né? Essas orações são articuladas, são introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas, ou, ora, já e quer. E aí, a gente vai ver a nossa frase, nossa oração, aliás. Todas as tardes, ou ia ao cinema, ou fazia pequenas compras em lojas da região. E aí, todas as tardes ia, verbo ir, né? Segunda oração, fazia, verbo fazer. Duas orações. E aí, eu trago a primeira conjunção, ou, e a segunda, ou, que aí dão um sentido de alternância. E aí, batendo na mesma tecla, quando eu tenho uma conjunção dentro dessas orações coordenativas, eu tenho o sentido ampliado à oração. Eu coloco, ela é pequenininha, a conjunção é pequena, mas colocado no meio de uma oração, ela amplia seu sentido para a oração toda girar em torno desse fato, desse acontecimento, desses conceitos que ela traz. E aí, toda a oração ela vai ter o sentido de uma oração coordenativa, sindética, alternativa, certo? Vamos lá, as conclusivas. As conclusivas exprimem uma ideia de conclusão ou consequência lógica em relação ao fato expresso na oração anterior, quando expressam uma conclusão ou consequência lógica baseada na primeira oração, e elas são articuladas, elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas conclusivas. Logo, pois, portanto, por isso, de modo que. E aí eu tenho meu exemplo. Seu amigo está triste e decepcionado. Você deve, portanto, aí aqui a minha conjunção, confortá-lo nesse momento difícil. E aí é o que eu bato sempre na mesma tecla. Quando eu tenho uma conjunção numa oração, ela faz com que toda oração tenha o mesmo sentido da conjunção que ela coloca. Aqui no caso da gente é portanto, que traz uma ideia de conclusão. Eu tenho a primeira narrativa, seu amigo está triste e decepcionado, você deve. E aí, portanto, é a conclusão do que você deve fazer. O que ele deve fazer é confortá-lo nesse momento difícil. E aí, essa é a nossa oração coordenada, sindética, conclusiva, certo? Vamos lá. As explicativas.
As explicativas, elas explicam o motivo da declaração feita na oração anterior e elas expressam uma explicação. A segunda oração expressa uma explicação diante da oração primeira. E elas são introduzidas, são articuladas por meio das conjunções porque, quer, pois e outras também. Mas, geralmente, são essas três aqui que mais vão aparecer. E o nosso exemplo, volte logo, porque eu preciso de você. Esse porquê está trazendo um sentido explicativo para a minha segunda oração. Então, volte logo, porque eu preciso de você é a minha oração coordenada sindética explicativa, certo? E aí temos a nossa atividade de hoje, que é, vamos lá. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. E aí, essa parte aqui, depois da letra F, tem a enumeração. A primeira alternativa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E vocês vão enumerar essas relações aqui de acordo com essas frases. Se as orações são coordenadas sindética conclusiva, você bota 1. As orações coordenadas sindética explicativa, você bota 2. Oração coordenada sindética aditiva, você coloca 3. Oração coordenada assindética, você coloca 4. 5. Oração coordenada sindética adversativa, você coloca 5. Oração coordenada sindética alternativa, você coloca 6, certo? E aí, segunda questão, assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no período composto. E aí, vocês vão ver quais são essas conjunções que estão em destaque e qual é a função dentro das minhas orações coordenadas sindéticas. É aditiva? Essa é conclusiva? É adversativa? É explicativa? Aí você vai marcar verdadeiro ou falso na que for verdadeiro e falso na que for falso. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem a gente traz as próximas etapas desse assunto. E lembrando que estou fazendo revisões para que vocês aprendam de fato essa parte e vocês relembrem, porque eu acho que antes da gente começar a estudar essa parte de português, eu acho que fazia um mês e meio ou 2 meses que vocês não viram nada de português, né? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula da gente de português. Qualquer coisa, podem falar comigo. E também, essas atividades, vocês vão copiar as alternativas no caderno, vão responder no caderno e vão mandar por foto para mim. Vão fazer essa atividade e mandar para mim até terça-feira, das 8 às 5 da tarde. Não é para me entregar atividades durante fins de semana, nem tampouco depois das 5 da tarde. Eu só recebo atividade até as 5 da tarde, de terça-feira. Não entregou na terça-feira, e aí a gente conversa por que não entregou na terça-feira. Se for por descuido de vocês, não receberei essas atividades. Certo, pessoas? Se for um motivo, mas um motivo de causa maior, e aí a gente conversa, a gente vai se entendendo, certo? Se não for isso, não receberei. Lembrando, não recebo depois das 5 horas da tarde e também não recebo atividades durante o fim de semana. Beijos!